Olá, começa agora o Em Pauta, programa com foco nas ações dos parlamentares da Câmara Municipal de Campinas. E a nossa entrevistada de hoje é a vereadora Mariana Conte, ela que já está no seu terceiro mandato, é presidente da Comissão Permanente da Mulher, também presidente de estudos, da Comissão de Estudos pela Saúde Mental e também da Frente Parlamentar de Enfrentamento às Violências Relacionadas ao Trabalho. Seja muito bem-vinda, vereadora, muito obrigada pela sua participação e disponibilidade em participar do Em Pauta. Obrigada, Cassiane, obrigada aos nossos telespectadores, é um prazer conversar com vocês. Bom, diante de tantos trabalhos, 2026 já está aí, muitos projetos, os recentes também trabalhos, as ações, requerimentos, indicação, projetos de lei. A gente vai falar um pouquinho sobre um balanço, primeiramente, para iniciar esse nosso bate-papo. Então, qual é o balanço que você faz até este momento? Na verdade, o ano de 2026 começou agora, né? Mas tem muita coisa que está em curso, que não começou agora. 2025 foi um ano também bastante trabalho. Entendo que a gente tem aí muitos desafios colocados para a cidade de Campinas. O desafio, por exemplo, aqui na cidade de Campinas, de defesa dos serviços públicos. E defender o serviço público é defender o trabalhador que faz o serviço público acontecer. Então, nós estamos na luta pelo enquadramento das trabalhadoras da educação infantil como professoras. E aí parte-se de uma ideia muito importante de que cuidar das crianças não está separado de educar. Quem cuida, educa. Trabalhar no cuidado é um trabalho de educação. E as trabalhadoras da educação infantil, elas exercem esse trabalho como são professoras, educam as crianças, mas não recebem os mesmos direitos do que como professora. E aí teve uma lei federal, foi sancionada pelo presidente Lula, que faz o reenquadramento das profissionais, e a gente está lutando aqui em Campinas para que o Dário faça essa transição, faça essa mudança. Eu e a vereadora Guida Calisto, que inclusive é trabalhadora da educação infantil, nós apresentamos um projeto para obrigar o prefeito Dário Saad a cumprir a lei federal e fazer o reenquadramento. Também estamos em luta pelo Descongela, que é a reposição do tempo trabalhado durante a pandemia do Covid-19. Os servidores públicos trabalharam, enfrentaram na unha aquele processo, vocês se lembram, todos aí na linha de frente, trabalhadores que estavam enfrentando o vírus, o medo, todo aquele caos, e os benefícios, o cálculo dos benefícios ficou paralisado por a decisão do governo Bolsonaro na época. Nós enfrentamos muitas coisas, inclusive o governo Bolsonaro, que conspirava a favor do vírus, né? Então, e aí a gente está nessa luta pelo Descongela para que a gente tenha, então, o tempo trabalhado seja contado, né? E eu já tinha apresentado um projeto em 2023, que já fazia essa reposição. Agora também teve uma lei federal aprovada e sancionada, e aí eu reatualizei esse projeto, então apresentei um novo projeto, atualizando para que o tempo de trabalho feito na pandemia seja contado, porque é uma injustiça com esses trabalhadores. Também tem alguns desafios, como por exemplo a questão da distribuição de remédios. Campinas vivenciou de forma muito aguda, mas ainda vive falta de remédios nos centros de saúde e nos hospitais. E isso está relacionado à terceirização do almoxarifado da saúde em novembro. Em novembro foi terceirizado o almoxarifado da saúde, e agora no começo do ano, itens básicos, sabe, como insulina, que é uma coisa necessária, não chegou nos CAPs, nos centros de saúde, não porque não tivesse o remédio, mas porque não foi distribuído. E aí esse é um problema da terceirização, porque é um contrato de quase 20 milhões, um contrato que dura 3 anos,
e que a empresa visivelmente falhou. Então não é uma coincidência que logo depois da terceirização do almoxarifado a gente tem essa crise da falta de remédios, lembrando que também já tem uma crise instalada por conta da terceirização da FURP, que o governador Tarcísio fez. Aliás, Dário e Tarcísio estão assim, né, no projeto de terceirização e acabar com os serviços públicos. Ele terceirizou a Fundação do Remédio Popular, que foi e isso está gerando falta de remédios e tudo mais. Então, são muitos desafios que estão colocados, mas eu fiz questão de frisar a questão do serviço público, porque isso afeta a vida de todo mundo, né? Quer dizer... E a questão de saúde sempre foi um gargalo, né? Com certeza. Na verdade, o Brasil, tem uma preciosidade que é o SUS. Países do mundo que não têm o SUS vivem uma situação ainda mais dramática. Porque o SUS ele é eficiente. Eficiente no sentido, ele se pauta na ideia de que é mais barato, humano e inteligente você evitar o adoecimento. Então, é muito melhor você distribuir vacina do que você combater uma pandemia, né? É muito mais humano você ampliar a cobertura vacinal do que você ter um monte de gente com gripe morrendo, né? Aí que a gente sabe que a gripe pode chegar a morrer, sim, né? Ou você ter um monte de gente internada por problemas respiratórios. E por isso que os centros de saúde deveriam ser o investimento prioritário para evitar o adoecimento, centros de saúde e especialidades. E exatamente isso que não está acontecendo. Muito pelo contrário, os centros de saúde vão sendo desmontados, você diminui o número de equipes, falta profissionais como, por exemplo, médicos especialistas, e aí as pessoas procuram os hospitais. E aí os hospitais ficam superlotados, mas o hospital é muito mais caro. O hospital, ele deveria ser voltado para atendimentos de coisas complexas. É claro que a gente precisa de hospital, mas agora qual é o X da questão? O X da questão é que o hospital hoje, Campinas, os hospitais, a rede Mário Gatti, virou um guarda-chuva de negócios. Os hospitais, então você faz contratos para aquilo. No Mário Gatti, por exemplo, você tem inúmeras empresas trabalhando, cada uma tem um contrato. Uhum. E isso drena todo o recurso que deveria ser investido para a saúde para evitar que as pessoas precisem de hospital. E cada vez mais com lotação, né, com excesso, poucas pessoas na linha de frente, e como foi mencionado em relação ao centro de saúde, por exemplo, o Sistema Único de Saúde, acabam que os profissionais também ficam sobrecarregados. Claro. Né, a questão de qualidade de saúde para eles também, por conta, né, desse excesso de trabalho e muita lotação. Porque o trabalho está adoecendo. Por isso que nós criamos a Frente Parlamentar de Combate às Violências Relacionadas ao Trabalho. Porque os trabalhadores estão adoecidos. A gente tem uma luta muito importante, que é pelo fim da escala 6x1. Uhum. E nós sabemos que qual é a grande questão do trabalho terceirizado? O trabalho terceirizado, como o trabalhador tem mais fragilidade e as empresas têm mais facilidade de mandar os trabalhadores embora, a gente tem muito mais assédio, tem muito mais desrespeito aos direitos trabalhistas e a grande maioria das pessoas trabalham com escala 6x1, que é adoecedor. Adoecedor. Uhum. Sim, e aí a reivindicação do fim da escala 6x1, e essa é uma pauta, uma luta nacional para que as pessoas tenham tempo de vida, para estudar, para ficar com a família, para fazer nada, tempo de lazer, tempo de ócio, porque a gente não nasceu para se matar de trabalhar. Essa é a ideia, a vida além do trabalho, as pessoas precisam ter vida além do trabalho. E isso é uma questão de saúde pública, porque as pessoas estão adoecidas, as pessoas estão transtornadas. Quer dizer, é lógico, nesse mundo que a gente está vivendo, e é por isso que eu também apresentei um projeto de lei aqui no município de Campinas para acabar com a escala 6x1 nos contratos da prefeitura, porque a prefeitura precisa dar o exemplo. Então, todos os contratos da prefeitura e dos órgãos públicos também, a Câmara também. Sim. Né? Então, esses contratos que vão sendo feitos, a gente acha que precisa aumentar o número de trabalhadores próprios e absorvendo esses trabalhadores na rede própria. E tem espaço, não vem, tem esse papo, não dá para contratar trabalhador público.
Tem margem, a gente Campinas está cerca de 34% do comprometimento do orçamento com trabalhadores, servidores públicos, então tem margem. Nós precisamos aumentar para ir absorvendo, né? Mas, ao mesmo tempo, para os trabalhadores que já trabalham nessa prestação de serviço, contrato, precisa dar o exemplo e reduzir a jornada de trabalho, para que as pessoas tenham vida além do trabalho, possam ir na igreja, possam estudar, possam, sabe, fazer o que quiserem da vida. Conseguir ter uma escolha de fazer algo diferente ou não fazer nada. E também isso acaba afetando a produtividade no ambiente de trabalho. Claro, né? Na verdade, assim, todos os países que reduziram a jornada de trabalho, já está comprovado, as pessoas, assim, não cai a produtividade aumenta, porque não é a produtividade, Sim. não é dada pelo número, né? Mas qual é a questão? A questão é que não se quer contratar mais trabalhador, porque reduzir a jornada significa aumentar o número de trabalhadores. Exatamente. O que geraria emprego, o que proporcionaria emprego, né? Você reduz a jornada, aumenta as vagas de trabalho, mas aí é uma questão de ganância. Exatamente. E, Mariana, a gente vai falar também um pouquinho sobre a questão dos últimos trabalhos, né, os projetos recentes de 2025, falando também sobre a Lei Felca, que isso acabou repercutindo bastante até hoje, né? Com certeza repercute aí nas redes sociais, a imprensa também, né? Bateu muito em cima disso, da Lei Felca, dessa proteção mesmo das crianças e adolescentes, e ainda mais agora, né, com o retorno das atividades escolares também, que as crianças estão mais suscetíveis, né, a ficar fora do ambiente de casa, mas também com acesso à internet, que muitas escolas têm esse contato, né, de informática. É um desafio ainda grande. A gente precisa regulamentar as redes sociais, precisa regulamentar. Precisa ter parâmetros, porque o que, né, o Felca deu publicidade a isso, mas assim, isso já era um tema muito recorrente, e que é o aliciamento de crianças sendo expostas a questões que não é próprio para a idade, questões, pessoas, redes de pedofilia que utilizam jogos para terem acesso às crianças diretamente. Então, isso é muito sério, muito grave. Até recentemente teve o caso do Orelha, né, do cachorrinho, que foi, enfim, aquela brutalidade e tudo mais. E aí eu acho que tem um aspecto disso que precisa ser falado, que começou a se falar, por exemplo, da questão do Discord, né, que tem aqueles desafios no Discord, e é muito comum desafios que vão colocando em questões cada vez mais limite. E uma modalidade desses desafios é, inclusive, a agressão e violência contra animais. Então, a regulamentação das redes sociais, colocar regras de acesso de crianças e de adolescentes, mas mais que isso também, nós precisamos que o Brasil tenha legislação para derrubar certos perfis, para impedir a monetização de perfis que utilizam, por exemplo, a violência como parâmetro, como espetáculo, né? Utilizar a violência, utilizar o racismo, a misoginia, a exploração de imagens de crianças, por exemplo, para ganhar mais seguidores, para ganhar likes e para ganhar dinheiro, porque é disso que está se falando, né? Então, a gente precisa, é muito sério, a gente sabe que as big techs, né, que as grandes empresas de tecnologia têm muito poder, não apenas no país, mas no mundo. Aliás, é importante dizer que boa parte desses bilionários das big techs, como Elon Musk, foi citado no caso Epstein, né, o caso Epstein, que é um caso terrível, que foi divulgado, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos divulgou milhões de documentos associando políticos e empresários a uma rede internacional de pedofilia, de tráfico de mulheres e meninas, e figuras dessas big techs estão associadas com essa rede. E o Brasil foi citado
como um dos países onde essa rede internacional operava. Então, assim, é muito sério o que está acontecendo, e aí essa legislação, que é para proibir monetização, para regulamentar, é parte desse processo. E é uma situação também que, assim, todo mundo precisa ter essa conscientização, né? O trabalho também ele é realizado dentro de casa, tem que ter esse acesso limitado, os pais precisam estar atentos, tem que ter uma vigilância maior mesmo, né? Em contrapartida também com as escolas. Eu acho, sim, mas é que eu acho que assim, acho que tem duas coisas. Primeiro, cai de novo na questão do trabalho, porque as pessoas se matam de trabalhar. Uma das questões que acho que a gente precisa reduzir a jornada de trabalho é para que as pessoas possam ter mais contato com a família, com os filhos. As pessoas não têm nem tempo para vigiar. E isso recai muito sobre as mulheres, né? Porque, muito né? mais. Aí as coisas se ligam, né? A gente vai falar do cuidado, né? O cuidado das crianças está hoje ainda no Brasil, o cuidado das crianças está concentrado na mão das mulheres. Sim. E as mulheres são as que estão nos piores postos de trabalho, onde se mais se exige, e as mulheres ainda fazem o trabalho doméstico, concentram exclusivamente no trabalho doméstico. Então, assim, a verdade é que as mulheres quase não têm tempo, né? As famílias quase não têm tempo para ficar com os filhos. Então, eu acho que sim, a gente precisa fazer conscientização para que os pais tenham acesso a ferramentas para isso, mas existe uma questão que é o espaço da escola. Certo. A educação para esse mundo digital, para a proteção das crianças, precisa estar presente na escola. Por isso que a gente, e não apenas assim nesse caso, né, a gente está falando da violência que pode ser proporcionada pelas redes sociais, mas também violência doméstica e familiar, porque muitas vezes a violência está dentro de casa. Né? E aí, quando a violência está dentro de casa, para você ter uma ideia, as estatísticas são aterrorizadoras, porque a maior parte dos abusos de crianças e adolescentes tem o pai biológico como autor da violência. Né? Então, a gente está falando de coisas que podem acontecer dentro de casa, dentro da família. E quando a gente está tratando disso, por isso que a gente precisa ter pessoas externas à família. E onde é o ambiente onde a criança circula além da família? Na escola. Por isso que a gente fala, precisa ter eu fiz a autoria no meu primeiro mandato da Lei Maria da Penha nas escolas. Para você formar professores, para você formar pessoas, as crianças precisam ter ferramentas para isso. E aí assim, a gente vê que muitas vezes isso é combatido. Tem professores que são punidos, perseguidos nas escolas, porque estão falando sobre violência. Porque estão falando sobre o direito das mulheres. O feminismo tem sido atacado, muito atacado, né, pela extrema-direita, pelos políticos conservadores, pelas redes sociais, por influencers que odeiam as mulheres. A verdade é essa, eles odeiam as mulheres. E essa campanha de ataque ao feminismo é uma campanha a uma reação que o feminismo tem de combate à violência. Porque eles querem a perpetuação da violência. Eles querem a perpetuação da violência. Cada vez mais estendendo isso para as redes sociais e isso acaba chegando cada vez mais para a população. Propagando ódio. Propagando ideias que submetem e colocam as mulheres em situação submissa. E quando a gente está falando de violência doméstica, a gente fala necessariamente de violência contra a criança. Eu acho que é importante dizer que 2025 teve um recorde de feminicídios no Brasil. Não é à toa que teve o movimento Mulheres Vivas, as mulheres saíram para a rua. Isso diz respeito à questão da propagação do ódio contra as mulheres e o ataque ao feminismo nas redes sociais. Então, nesse ponto, também precisa ter regulamentação das redes sociais, a gente precisa ter regulamentação das big techs, mas também diz respeito à ausência de políticas públicas. O Tarcísio destinou só R$10 para as mulheres em situação de vulnerabilidade. R$10 no estado de São Paulo. Aqui em Campinas, a gente tem feito muita luta, o SEAMO é um órgão importantíssimo, mas não funciona contento, precisa contratar mais gente, com o número de profissionais do SEAMO não consegue atender uma cidade que nem uma cidade como a cidade de Campinas.
alguns anos atrás, nós conseguimos, por meio de luta, por meio do trabalho da Comissão da Mulher, com o movimento feminista, nós conseguimos a criação do CERAV, que é o Centro de Responsabilização do Autor de Violência, mas ele estava fechado, não estava sem conseguir funcionar, e agora nós conseguimos, via emenda parlamentar também, a reabertura do CERAV. Então, eu tenho destinado, eu e a Sâmia Bonfim, a nossa deputada Sâmia Bonfim, nós temos destinado bastante, temos feito luta para que o governo invista a criação da Secretaria da Mulher agora, né, até agora não resultou no aumento do investimento, no aumento dos profissionais, então a nossa luta é para que tenha investimento no combate à violência, mas que também temos destinado recursos também para a área do combate à violência contra as mulheres. E falando, né, dos recursos também destinados, já aproveitando o gancho, também na área de saúde, né, nesse grande gargalo aí, a gente já falou no comecinho aqui do programa, mas também tem focado muito nessa questão, né, saúde e educação também. Sim, eu tenho feito muita destinação para a área da saúde, para a saúde pública, e isso, assim, é uma decisão que nós temos no nosso mandato, destinar recursos para a saúde pública, apenas para a saúde pública. Nós não fazemos destinação para a rede privada, porque eu acho que a rede privada já tem muitos contratos na prefeitura. O que está precisando mesmo é a saúde pública. Então, destinamos para o centro de saúde, para reformas, para aquisição de materiais. Ao todo, contando recursos municipais e recursos federais, via a deputada Sâmia Bonfim, nós conseguimos ao todo destinar aqui em Campinas mais de 4 milhões, deu quase 5 milhões, 4 milhões e 700 mil. Então foi um bom recurso que nós conseguimos destinar, ainda é insuficiente. Precisamos lutar para que essa verba seja executada, porque nem sempre a verdade é que assim, a gente muitas vezes destina a verba, mas a prefeitura não executa por inúmeros motivos, então nós precisamos estar de olho, então é bastante trabalho, mas assim, eu sou a vereadora que mais destinou recurso para a saúde pública no ano de 2025, eu tenho muito orgulho disso. É um orgulho mesmo, né? Essa representatividade também, né, Mariana? Bom, a gente estava falando sobre a questão também aí, né, desse assunto que é desafiador, questão de violência doméstica, feminicídio, e esses temas foram relevantes e foram temas centrais, né, das reuniões de comissão, né, da que você lidera, né, presidente aí da comissão, e vai ser ainda tema central para este ano, para as próximas reuniões de comissão? Com certeza, porque é isso, né, o feminicídio, a gente bateu recorde de feminicídios no Brasil, são mais de 1.500 mulheres assassinadas. O feminicídio é a última, é o desfecho trágico de um ciclo de violência. Muitas vezes as mulheres que são mortas, elas carregam anos, né, de violência sistemática, violência psicológica, violência física. Também é preciso dizer que tem aumentado o número de feminicídios que é acompanhado da morte das crianças, dos filhos. Nós passamos por isso aqui na casa, né? Nós tivemos uma servidora da casa que foi morta, ela e o filho. Então, infelizmente, isso não está longe da gente, está muito perto da gente. E a gente sempre fala que o feminicídio e o infanticídio, porque no caso, né, a gente está falando de dois fatores que andam juntos, poderia ser evitado. São mortes que poderiam ser evitadas se você tem destinação de políticas públicas. O CEAMO, por exemplo, é um centro de atendimento muito importante. Acho que é importante que as pessoas saibam. Você pode procurar o CEAMO, o CEAMO não está condicionado a fazer boletim de ocorrência. Sim. Porque para uma mulher fazer um boletim de ocorrência é uma decisão grande na vida. Muitas mulheres têm medo disso. Elas têm medo, muitas delas. A gente conversa, a gente sabe, elas têm medo. E também por isso é um absurdo que uma denúncia de violência contra vereador, por exemplo, a gente recentemente foi enterrado a comissão processante contra o vereador Otto Alejandro. Eu votei contra esse arquivamento. É um absurdo, isso tinha que acontecer, tinha que prosseguir a comissão processante, tinha que se abrir as oitivas, tinha que ter o momento dos depoimentos, porque é dever do Estado.
O Estado tem a obrigação de investigar as denúncias de violência doméstica. É um absurdo isso, porque se uma pessoa que está em situação de visibilidade e poder não tem, a gente não vai até o fim dessa investigação, qual é o exemplo que passa? É o exemplo de que é uma forma de contribuir para a continuidade da impunidade dos agressores. Então, a gente tem o trabalho da Comissão da Mulher tem sido feito para combater a misoginia, combater o machismo, combater a cultura do estupro, combater essas ideias que circulam no nosso mundo, né? Que circulam aí ideias de que as mulheres são um objeto, que as mulheres são desprezíveis, e eu acho que às vezes tem um grau de refinamento, né, nesse discurso, porque é a mulher bela, recatada e do lar, né? É a mulher que a mulher que vale, valorosa é a bela, recatada e do lar. E a bela recatada do lar, quando a bela recatada do lar, ou você é desviante desse padrão, não, aí merece apanhar. É esse o discurso que se faz. Tudo, né? É esse discurso que se faz. Então, eu acho que a gente precisa combater essas ideias que circulam, precisa regulamentar redes sociais e a gente precisa ampliar o investimento, precisa ter gente, precisa aumentar o número de trabalhadores, no caso do CELMA, de trabalhadoras, porque as pessoas são as coisas, assim, a coisa mais valiosa são as pessoas. Você pode tentar fazer qualquer coisa, qualquer serviço. Você precisa das pessoas. Sem as pessoas para fazer o serviço não vai. O serviço não anda. E isso que a gente precisa investir no aumento de equipes, número de pessoas. E essa é a nossa luta. Essa é a luta e é o desafio para esse começo de ano, né, que tá aí, então muitos trabalhos estão por vir, muitas ações. E falando ainda das crianças e adolescentes, também tem o projeto, né, do plano de enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes, mas na questão que garante, né, direito à informação também de assistência médica, psicossocial. Claro. Né, que claro. Também é um desafio grande, né, dentro a gente das precisa... ações. Porque a assistência psicossocial é um drama, né? Porque, afinal, a rede de saúde mental, de novo, o SUS, ele é protagonista nisso, ele tem, digamos assim, exemplos bem-sucedidos a partir da reforma antimanicomial, a partir do fim dos manicômios, só que o SUS tem sido, todos os dias, debilitado, né? Então, a gente teve aí aqui em Campinas, na verdade, boa parte da assistência em saúde mental era via Cândido Ferreira, que não é rede própria, é um convênio. Teve uma quebra foi uma diminuição muito grande dos recursos. Sim. E a rede de assistência psicossocial, numa situação em que as pessoas estão cada vez mais adoecidas, não consegue dar conta. Então, nós precisamos aumentar o investimento também da rede de saúde mental, e para as pessoas que estão em situação de violência, isso é fundamental. Isso é, tipo assim, quem já viveu violência, sobretudo violência íntima, que a gente chama, né? É a violência, porque tem a violência que acontece lá fora, né? E aí tem a violência íntima, que essa violência é muito difícil de se lidar, porque a gente pensa que no espaço de casa seria o espaço que a gente está seguro, o espaço das pessoas que a gente tem relação afetiva seria para proteção, para companheirismo, mas muitas vezes, em muitos casos, a violência acontece dentro de casa e tem como autor de violência alguém que a pessoa tem uma relação afetiva. E isso é muito, muito, muito sensível. Então a gente precisa da atenção psicossocial, precisamos também, e essa eu acho que é um assunto muito importante, que é a garantia de atenção médica, no caso, por exemplo, de violência sexual. Isso é muito sério, né? A gente precisa ampliar isso para que as mulheres não sejam revitimizadas quando elas sofrem violência sexual. E a violência sexual pode acontecer, de novo, de forma externa, mas pode acontecer internamente à família, dentro de casa também. A garantia do aborto legal e seguro no caso de violência sexual.
porque as principais vítimas de violência sexual no Brasil são meninas, são crianças e adolescentes. Esse caso Epstein é só um retrato do que infelizmente acontece no mundo. E aí a gente precisa garantir todos esses direitos para que as mulheres e as meninas possam ter o direito de ser gente, né? Essa é a nossa... Essa é a luta diária e o assunto ele acaba interligando um com o outro, né? Porque tem essa ligação, né? Como presidente da Comissão da Mulher e também do enfrentamento, né, contra a violência, então acaba um assunto puxando o outro e não tem como sair fora dessa sistemática, né? É como um novelo não, Sim. Mas uma trança, né? As coisas vão se entrançando, se enlaçando. Então precisa desatar esse nó aí. Exato. Muito obrigada pela sua participação, por trazer aqui todos os seus trabalhos. Nem todos, né? Porque, infelizmente, não dá tempo da gente falar de todos, mas só uma pontinha dos trabalhos aqui da vereadora Mariana Conte, que foi a nossa convidada aqui do Em Pauta. Obrigada, obrigada. Foi um prazer estar com vocês. O tempo é curto para a gente falar de tudo, mas eu estou sempre à disposição. Bom, gente, é isso então. A gente conversou com a vereadora Mariana Conte. Eu te espero na próxima edição do Em Pauta. Até o próximo. Tchau!